Bem-vindos ao canal Plastic Point por dentro do hobby. No episódio de hoje de Modelando a História, vamos explorar uma das aeronaves mais revolucionárias da Segunda Guerra Mundial, o Arado AR-234 Blitz. O Arado 234 foi o primeiro bombardeiro a jato construído, tendo sido colocado em operação pela Alemanha nazista em finais da Segunda Guerra Mundial. Disponível tardiamente e em números reduzidos, foi operado principalmente em missões de reconhecimento, nas quais a sua velocidade o tornava quase impossível de interceptar pelos caças aliados. Seria, por isso, a última aeronave da Luftwaffe a sobrevoar o território britânico durante a guerra. Mas será que esse avião, com sua velocidade impressionante e capacidade de operar sob condições adversas, poderia ter mudado o curso da guerra? Vamos descobrir juntos. Fique até o final desse vídeo onde responderemos a essa pergunta. Esse vídeo é um oferecimento da Decalques Brasil. Você é fã de plastimodelismo? Então não pode perder a Decalques Brasil, a loja virtual com maior estoque e variedade de kits e extras de plastimodelismo do Brasil. E tem mais! Durante todo o mês de agosto de 2024, quem comprar kits ou produtos da Italeri na Decalques Brasil concorre a um desses kits gratuitamente. Só haverá um vencedor ou uma vencedora, então não perca tempo. Para saber mais e garantir o seu, visite o site da Decalques Brasil ou entre em contato pelo WhatsApp 19 98833 3733. No final de 1940, o RLM, Ministério Eduardo Reich, solicitou propostas para uma aeronave de reconhecimento de alta velocidade a jato com alcance de 2.150 km. O Arado foi a única empresa a responder com seu projeto E.370, desenvolvido por uma equipe liderada pelo professor Walter Bloom, para uma aeronave de asa alta, de aparência convencional, mas concebida para ser equipada com motores Junkers Jumo 004, um em cada asa. A exigência do elevado raio de ação levou a que, para reduzir o peso, a Arado eliminasse o trem de aterragem, substituindo por um carro do tipo triciclo, com freios hidráulicos controlados pelo piloto, largando após a decolagem com paraquedas, sendo a aterragem realizada com o recurso de um par de esquis sobre os motores. A Arado projetava para a aeronave uma velocidade máxima de 780 km por hora, um teto máximo de 11.000 metros e alcance de 2.000 km, um pouco menos que o especificado pelo RLM, mas ainda assim considerado suficiente para passar o projeto à fase de protótipo, com a encomenda de 2 protótipos na primeira fase, que seriam designados por AR-234. Os 2 protótipos, AR-234V1 e AR-234V2, ficaram construídos antes do final de 1941. Porém, os motores estavam longe de serem operacionais e não ficariam antes de fevereiro de 1943. Só por essa altura é que o Arado receberia um par de Junkers Jumo 004, mas mesmo assim esses só estavam preparados para testes estáticos no solo. Nessa época, o fornecimento de motores para o caça ME-262 era prioritário, e por isso a Arado tinha que aceitar o que conseguia obter. Os primeiros motores qualificados para voo foram recebidos no final da primavera de 1943. O Arado 234V1 faria o voo inaugural em 30 de julho. Os primeiros voos foram bem-sucedidos, excetuando-se no que diz respeito à perda dos carros de decolagem. Esses acabavam por ser perdidos porque os respectivos paraquedas não abriam quando eram ejetados após a decolagem. Em setembro, existiam já 4 protótipos em teste de voo, e por essa altura o RLM solicitou 2 protótipos. Em setembro existiam já 4 protótipos em teste de voo, e por essa altura o RLM solicitou 2 protótipos de uma variante bombardeiro da aeronave, cuja designação seria a AR-234B Blitz. A fina fuselagem da aeronave tornava inviável o transporte de bombas internamente, e por isso o AR-234B transportaria as bombas em suportes externos na fuselagem e nas asas. Por outro lado, o conceito inicial do trem de aterragem descartável tinha demonstrado ser um fracasso total.
e por isso os novos protótipos iriam dispor de um trem de aterragem triciclo retrátil, também como forma de reduzir a vulnerabilidade da aeronave no solo após aterrissar. Apesar do retrocesso resultante do acidente e destruição do protótipo AR-234V2, da qual resultou a morte do piloto, Adolf Hitler, que vira um dos protótipos em exposição estática em novembro de 1943, ficou impressionado, dando ao programa de desenvolvimento da aeronave uma elevada prioridade e o trabalho em novos protótipos foi incrementado. O quinto protótipo, a AR-234V5, incorporava o novo motor Junkers Humo 004B. O sexto e oitavo protótipos pretendiam testar novas possíveis motorizações, dispondo ambos de 4 motores BMW 003, com menos potência que o Humo 004, mas também mais leves, permitindo assim aumentar a relação peso-potência da aeronave. O AR-234V6 tinha motores em nacelles independentes, enquanto o AR-234V8 colocava os motores emparelhados em 2 nacelles. Essa última configuração acabaria por ser mais satisfatória e com menos problemas de aerodinâmica. A partir do terceiro protótipo, todas as aeronaves tinham provisão para decolagem assistida por foguetes, dispondo de um suporte em cada asa para um foguete Walter 109-500 de peróxido de hidrogênio e permanganato de sódio. Cada foguete pesava 280 kg, produzia um impulso adicional na decolagem durante 30 segundos, sendo depois ejetado por meio de paraquedas depois que a aeronave se encontrasse no ar. Um sistema de sensores de pressão detectava o impulso de cada foguete e o desligava caso um deles deixasse de funcionar, de forma a evitar o diferencial de torque e, por consequência, a rotação da aeronave. O nono protótipo, a R-234V9, seria o primeiro AR-234B0, a versão bombardeiro de pré-produção, que realizaria o voo inaugural em 10 de março de 1944. Por essa altura, as linhas de produção já estavam preparadas para a produção em série. Em junho, o primeiro lote de 20 AR-234B de pré-produção tinham sido concluídos. No entanto, o ambicioso plano para a produção em massa das novas variantes já tinha sofrido um forte revés. Na última semana de fevereiro de 1944, quando intensos bombardeios aliados tinham danificado seriamente a capacidade de produção alemã. E apesar das instalações do Arábia terem sido poupadas por se encontrarem longe e fora do alcance dos bombardeiros aliados, os limitados recursos disponíveis afetaram a produção das demais versões existentes. Os Arado 234B disponíveis podiam ser configurados como bombardeiros ou aeronaves de reconhecimento. A sua carga máxima era de aproximadamente 1.500 kg de bombas, transportadas externamente em 3 suportes, um sobre a fuselagem, que podia carregar uma bomba de no máximo 1.400 kg, e um sobre cada motor, com capacidade para uma bomba de 500 kg. Quando usado em configuração de reconhecimento, transportava nesse suporte tanques de queda de 300 litros em vez de bombas. A velocidade máxima do AR-234B era algo em torno de 740 km por hora, sem carga externa, e caía para 660 quando carregado. E efetivamente os protótipos eram mais rápidos devido à ausência do trem de aterragem, que tornava a aeronave bastante mais leve e com menos arrasto aerodinâmico. Já os AR-234B possuíam um trem de aterragem do tipo triciclo, com pneus de baixa pressão. Com a velocidade de aterragem aérea elevada, todas as aeronaves dispunham de um paraquedas de auxílio para a frenagem. Provavelmente o AR-234 foi a primeira aeronave operacional a dispor dessa característica. O nariz da aeronave era em plexiglass, em forma de bolha, dando ao piloto um excelente campo de visão lateral e frontal, porém não tinha visão à retaguarda, pelo que foi instalado um periscópio, não disponível nos protótipos, que também servia de mira de bombardeio. Embora alguns protótipos tivessem sido equipados com assento ejetável, o AR-234B não dispunha desse equipamento, pelo que o piloto tinha uma saída de emergência transparente no topo do cockpit. Imagine realizar uma saída de emergência no AR-234 em pleno voo em alta velocidade. Provavelmente não era uma operação muito fácil de ser realizada.
O AR-234 tinha um excelente comportamento em qualquer velocidade, sendo inclusive capaz de realizar manobras acrobáticas. Porém, tal como outras aeronaves a jato alemãs, sofria de falta de confiabilidade dos seus motores IUM-004B. Por outro lado, o consumo de combustível dos motores a baixo nível era quase o triplo do consumo a 11.000 metros, altitude de teto, o que reduzia drasticamente o raio de ação para operações de bombardeamento, cerca de 190 km, enquanto nas operações de reconhecimento em altitude, o raio de ação era de 720 km, com tanques de queda. Operado como bombardeiro, o AR-234 poderia ser usado em mergulho, ataques horizontais de baixo nível ou ataques horizontais de alta altitude. Em ataques de mergulho, o piloto lançava a aeronave no mergulho de cerca de 5.000 metros para abaixo de 1.500 metros de altitude, lançando as bombas com auxílio da mira periscópica. Em ataques horizontais a baixa altitude, o piloto não dispunha de qualquer auxílio de mira, sendo assim, os resultados dessas operações eram realmente muito fracos. Em bombardeamento horizontal de alta altitude, os resultados eram bastante melhores. Sendo arado um avião monoposto, o piloto tinha também de se encarregar do bombardeamento, o que nesse caso era feito com auxílio no sofisticado sistema de piloto automático Patin PKS-11. Esse sistema funcionava da seguinte forma: o piloto voava até cerca de 30 km do alvo e ligava a mira Loft 7K, produzida pela Carl Zeiss, ao piloto automático. Enquanto o piloto apontava ao alvo, o piloto automático dirigia de forma automática a aeronave diretamente para o alvo até atingir o ponto de largada das bombas. A concepção do AR-234 previa a instalação de um par de canhões MG 151/20 de 20 mm com disparo à retaguarda para proteção, operado pelo piloto através da mira do periscópio. O piloto tinha um triplo papel, piloto, bombardeiro e artilheiro, ou seja, ele tinha que se virar nos 30. O conceito era algo desastrado e pouco prático, pelo que o armamento apenas foi montado nos protótipos. O procedimento dos AR-234 perante uma detecção por caças inimigos era esquivar-se ao combate. Caso fosse avistado por um caça inimigo, o piloto colocava a aeronave em velocidade máxima, eventualmente largando a carga externa e fugindo de uma eventual perseguição. A Luftwaffe conduziu operações de reconhecimento com o novo AR-234B durante o outono de 1944, quando incluíram algumas missões sobre a Inglaterra a partir de outubro, com as quais pretendia obter informações sobre os preparativos de um eventual desembarque anfíbio na costa francesa. Ou seja, eles já estavam bem ligados no dia D, né? Apesar da atividade, só a 21 de novembro de 1944 é que os pilotos aliados relataram avistar um AR-234B, quando escoltavam bombardeiros sobre a Holanda. Tendo-se apercebido da detecção, o piloto alemão limitou-se a acelerar a aeronave, impossibilitando a interceptação. As primeiras missões de bombardeamento só ocorreram na véspera do Natal de 1944, quando 9 AR-234B, cada um com uma bomba de 500 kg, decolaram de uma base aérea alemã para atacar Liège, na Bélgica, em apoio às operações da Wehrmacht no decurso da ofensiva das Ardenas. Tais ataques continuaram até o início de janeiro, quando as condições climáticas desfavoráveis impossibilitaram a realização de operações de voo com segurança. O avanço aliado e seu controle quase absoluto do espaço aéreo europeu tornou as operações do AR-234 cada vez mais difíceis e arriscadas. Mas apesar disso, continuaram a atuar em operações nos Países Baixos e em fevereiro desenvolveram um conjunto de ataques em defesa de Aachen, na Alemanha. Em 24 de fevereiro, um AR-234B sofreu uma avaria num dos seus motores e foi forçado a aterrar por um caça americano P-47 Thunderbolt, perto da aldeia de Siggersdorf. O jato foi capturado pelos aliados no dia seguinte, tendo sido o primeiro exemplar a cair nas mãos dos aliados praticamente intacto. Enquanto as primeiras aeronaves do AR-234 faziam as primeiras missões de reconhecimento e bombardeamento, o desenvolvimento da aeronave continuava. Um desses desenvolvimentos foi um trabalho de campo, que consistiu na instalação de um radar FUB-218 Neptune com antenas montadas no nariz, um pack de canhões de 20 mm MG151/20 montados na fuselagem e um lugar para o operador de radar na fuselagem, logo atrás do piloto.
Essas alterações pretendiam obter um caça noturno a partir do AR-234B, mas não há evidência de que algum tenha entrado em combate. As experiências com o motor BMW 003 no AR-234 V6 e V8 conduziam à segunda geração da aeronave, o AR-234C, que dispunha de um par de motores numa nacela sobre cada asa. O canopy foi elevado para melhorar o campo de visão do piloto e foram incorporadas pequenas melhorias aerodinâmicas. O resultado foi uma aeronave substancialmente mais rápida, capaz de atingir 870 km por hora. O primeiro protótipo, a AR-234V-19, realizou o primeiro voo em outubro de 1944 e a ordem foi que entrasse de imediato em produção, logo que as linhas estivessem devidamente preparadas. O AR-234C seria produzido em variantes de reconhecimento, bombardeio, caça noturno, com encomendas colocadas pela RM na ordem de milhares de aeronaves. O BMW 003 não estava totalmente desenvolvido, mas a deteriorização da situação militar alemã não deixava muitas alternativas. O AR-234 foi utilizado nos seguintes palcos de guerra. O AR-234 foi utilizado principalmente na frente ocidental, onde realizou missões de reconhecimento e bombardeio. A sua velocidade superior dificultava a interceptação pelos caças aliados. Foi utilizado durante a Batalha das Ardenas para reconhecimento e bombardeio de alvos estratégicos. Foi utilizado também na defesa do Reich em algumas missões que foram realizadas na Grã-Bretanha e na retaguarda das linhas aliadas na Europa Ocidental. Embora a quantidade limitada de aeronaves e a situação precária da Alemanha no final da guerra limitassem sua eficácia. As missões de reconhecimento AR-234 forneceram informações valiosas para o alto comando alemão, especialmente durante os estágios finais da guerra, quando a Luftwaffe estava cada vez mais incapaz de operar com aeronaves convencionais. AR-234V1 a V8, protótipos. Essas foram as primeiras versões experimentais usadas para teste de voo e avaliação de desempenho. O AR-234V1 realizou seu primeiro voo em 1943. A maioria desses protótipos foi equipada com 2 motores a jatos Junkers Jumo 004. A AR-234A. Essa versão nunca foi realmente produzida em série. Era uma versão inicial de reconhecimento que tinha trem de pouso fixo e descartável e que limitava a sua operacionalidade. A AR-234B1 foi a primeira versão produzida em massa e utilizada em combate. Equipado com 2 motores Junkers Jumo 004, tinha um trem de pouso retrátil e não possuía armamento defensivo. Usado principalmente para missões de reconhecimento e bombardeio leve, sua alta velocidade e altitude de operação dificultava a interceptação pelos aliados. A AR-234B2, versão do bombardeiro que podia carregar 1.500 kg de bombas, como a versão B1, também não possuía armamento defensivo. Essa versão foi utilizada em missões de bombardeio, particularmente na frente ocidental e durante a Batalha das Ardenas, 1944-1945. A AR-234C, essa versão foi uma evolução com 4 motores BMW 003 para melhorar a potência e o desempenho, permitindo decolagens mais curtas e maior capacidade de carga. A AR-234C foi testada em combate, mas não entrou em produção em grande escala antes do fim da guerra. Ele teria sido usado principalmente nas missões de bombardeio e reconhecimento. E a AR-234D, projetado como um bombardeiro de longo alcance, mas não entrou em produção antes do final da guerra. E por fim, o AR-234P, uma versão planejada de caça noturno, seria equipada com radar e armamento ofensivo. Essa versão também não chegou a ser operacional antes do final do conflito. A falha da ofensiva das Ardenas foi a última iniciativa alemã na guerra, que a partir daí passou completamente para a defensiva. A sua última linha de defesa na região foi rompida em 7 de março de 1945, quando os americanos conquistaram intacta a ponte Ludendorff, sobre o rio Reno, na cidade de Remagen. Após isso, o Reichsmarschall Göring ordenou que nos 10 dias seguintes a ponte fosse destruída a todo custo. E nesse período, os AR-234B fizeram várias incursões na tentativa de destruir a ponte, falhando, porém, com inúmeras perdas. Em 17 de março, a ponte foi finalmente destruída, mas os aliados tinham obtido uma sólida posição na margem leste do rio Reno
e construíram pontes militares para realizar a travessia do rio. Os últimos AR-234 foram entregues à Luftwaffe no início de março. No final do mês, equipes de demolição da Wehrmacht destruíram completamente a fábrica da Arado para evitar que fosse tomada pelo Exército Vermelho. No total, teriam sido produzidos e entregues à Luftwaffe 210 AR-234B e 14 AR-234C, porém, com a Alemanha em completo caos, apenas um reduzido número teria entrado em operação. O último inventário, datado de 10 de abril de 1945, identificava 38 AR-234 operacionais, incluindo 12 bombardeiros, 24 de reconhecimento e 2 caças noturnos. Esses aviões continuaram a voar de forma dispersa e ineficaz até a rendição da Alemanha, em 8 de maio de 1945. Alguns foram abatidos em combate ou por fogo antiaéreo, e outros foram capturados no solo pelos aliados depois de ficarem sem combustível. Terminadas as hostilidades, foi dado início à corrida aos despojos de guerra. Os AR-234 sobreviventes foram espalhados pelo Ocidente, tendo os britânicos obtido cerca de uma dúzia deles e os soviéticos aparentemente só recuperaram um. Por algum motivo, o AR-234 apenas tinha sido usado contra o Ocidente. Na minha opinião, muito provavelmente o Hitler e os alemães sabiam quem era Stalin e não queriam as suas armas mais modernas sendo capturadas ou abatidas em território ocupado pelos russos. Sendo assim, na minha opinião, só utilizaram na frente ocidental. 4 AR-234, juntamente com uma variedade de outros aviões alemães avançados, foram enviados para os Estados Unidos a bordo do HMS Reaper. 3 deles nunca voltaram a voar, e o quarto, depois de intensamente testado pela Força Aérea dos Estados Unidos na base aérea de Wright-Patterson, foi finalmente entregue ao Smithsonian Institution Air and Space Museum, onde se encontra atualmente em exposição permanente, sendo provavelmente o único AR-234 que sobrevive até hoje. O AR-234 foi mais um caça de ataque rápido do que um bombardeiro, papel para o qual lhe faltava capacidade de carga. Era, no entanto, adequado para identificar e realizar ataques contra alvos pequenos, mas bem definidos, mas poucos foram usados para demonstrar sua eficácia nesse papel. No entanto, em operações de reconhecimento, provou ser uma aeronave capaz de obter informações e espaços aéreos interditos a qualquer outro tipo de aeronave da sua época. Respondendo à pergunta que fizemos no início do vídeo, apesar de suas inovações tecnológicas de ser o primeiro bombardeiro a jato do mundo, o arado AR-234 chegou ao campo de batalha tarde demais para ter um impacto decisivo na Segunda Guerra Mundial. Sua velocidade e altitude impressionaram, mas em um momento em que a Alemanha já estava em declínio e com recursos limitados. Se o AR-234 tivesse sido introduzido em maior número e mais cedo na guerra, poderia ter representado uma ameaça significativa às forças aliadas, dificultando os ataques aéreos e proporcionando à Luftwaffe uma vantagem tática. No entanto, o poder industrial e o avanço tecnológico dos aliados eram imensos, e é improvável que o AR-234 sozinho pudesse mudar o rumo do conflito. Seu legado, no entanto, vive na história da aviação militar. Ele pavimentou o caminho para o desenvolvimento de jatos de combate no pós-guerra e permanece um símbolo de inovação e da corrida contra o tempo durante os dias finais da Alemanha nazista. O arado 234 foi um vislumbre do futuro, mas um futuro que a Alemanha, no final das contas, nunca conseguiu alcançar. Então, meus amigos, gostaram do vídeo do AR-234? Espero que sim. Se você ficou até aqui, é porque você realmente gostou. Então, meu amigo, deixa aquele like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você vai ter acesso a mais conteúdos como esse. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. E, se puder, compartilhe esse conteúdo com quem se interessa por aviação militar da Segunda Guerra, em especial aviões da Alemanha. Ok, meus amigos? Ficamos por aqui e até a próxima.